Quando a minha avó começa a associação de moradores lá e eu, através do Papum, né, com o Marketplace, com esse aplicativo e que a gente está levando para mais comunidades, é esse senso de pertencimento que a gente quer gerar nas comunidades. Entendeu? De que você mora na comunidade, sim, então você é justo de você poder ter acesso a coisas que hoje para muitas pessoas são simples. Eu vejo que inovar ali é um ato de resistência, mais que um ato de resistência, é um ato de sobrevivência. Quem está numa camada de vulnerabilidade tem que inovar todo dia, tem que sobreviver, tem que se adaptar a momentos de adversidade. O cursinho pré-vestibular popular, o Alicerce 23, ele surge, ele vem com essa resposta de inovar, para a gente poder dar acesso a essas pessoas que não têm acesso à educação de qualidade. E aí, gente boa, tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao nosso Mesa Amarela, nosso podcast aqui da Diretoria de Identidade. Eu sou a Laura, host do episódio de hoje, que a gente vai falar bastante, né, sobre inovação, sobre empreendedorismo. E para a gente garantir a acessibilidade, eu vou me autodescrever então para vocês. Eu sou uma mulher de 1,65 m, 31 anos. Estou com os cabelos curtos agora, da cor castanha, os olhos castanhos também, a pele clara e estou vestindo uma jaqueta amarela, porque está bastante frio aqui. Olá, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do programa Mesa Amarela. Eu sou o Valcir, hoje estou co-host novamente desse programa. Voltei. É uma alegria estar aqui falando desse bate-papo interessante sobre conexões, com muita gente legal nessa mesa. Para que vocês saibam, eu sou um homem de pele branca, cabelo preto, tenho 1,73 m, uso barba, estou com uma blusa preta e marrom? Marrom. E estou sentado nessa mesa amarela. Óculos redondinho. E uso óculos, isso é importante. E para começar a falar um pouquinho dos nossos convidados que estão aqui hoje, nós temos esse hábito de receber um estudante ou uma estudante, como vocês já sabem, e um convidado ou uma convidada que vem de fora da universidade. E como estudante, nós temos hoje a presença do Matheus. Errei, sabia que eu ia errar. Mataus. Não errem mais, pessoal, é feio errar o nome das pessoas. O Mataus Orax, ele já estudou Direito, fez artes cênicas também e agora cursa História aqui na PUC. Uma pessoa que gosta muito de voluntariado, sempre se envolveu com alguns projetos com pessoas em situação de vulnerabilidade. Recentemente foi para o nosso projeto Missão Universitária Irmão Henri Vergés, que é um projeto aqui da PUC Paraná. Quem tiver interesse depois pode conhecer melhor em nossas redes sociais. E o Mataus também é professor como voluntário, não é? Isso. Num cursinho pré-vestibular. Num bairro, numa região que temos aqui em Curitiba. Daqui a pouco vocês vão saber um pouco mais. E nós perguntamos e ele disse que tem como missão de vida educar e democratizar o acesso aos espaços de educação. E isso é muito interessante. Mataus também fundou o Coletivo Plural. Mataus, seja bem-vindo à nossa Mesa Amarela. Muito obrigado por essa recepção. É uma honra e uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, conversando, e sobre uma temática que sempre me inspirou muito, né? E me inspira atualmente, trabalhando com isso. E estar nessa mesa, a mesa mais famosa do Paraná aqui, da PUC. Olha que chique! Então, é uma alegria muito grande. Para você que está nos ouvindo, nos assistindo aí, eu sou um homem de 1,67 m, de pele clara, cabelos pretos, curto, e estou com uma blusa verde, azul e branca. Isso aí. Também para compor a nossa mesa, recebemos um que é de Curitiba, mas agora mora em Terras Cariocas. Jean Pierre Pego da Silva, seja muito bem-vindo, Jean. Ele é fundador da Papum, uma startup de marketplace da favela, ganhador do Rocket 2022, um reality show de empreendedorismo e inovação feito aqui pela RPC,
foi morador ali na Vila Torres, hoje já está no Rio de Janeiro, está dando graças a Deus, porque lá ele não sofre de nenhuma alergia, porque aqui já não podemos garantir isso. Formado em Relações Internacionais e tem experiência especialmente no terceiro setor, já trabalhou na ONG Passos da Criança. Tem um currículo, né, meu filho? Tem um currículo. Seja muito bem-vindo, Jean, à nossa mesa. Eu que agradeço, né, pessoal? Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Fico muito feliz de não só trazer um pouco sobre a Papum, mas também sobre essa questão de inovação, empreendedorismo. A gente falar um pouco sobre isso, que é super importante hoje, por exemplo, quando você vai falar de comunidade, quando você fala desse contexto de favela. Então, muito obrigado pelo convite. Espero, né, que a gente possa trocar umas informações aqui e ter um papo bacana. Então, para quem está me ouvindo, eu sou um homem, né, de 1,80 m, cabelos pretos. Acho que a minha pele é parda. No sol fica um pouco mais escuro. Estou com uma camiseta azul, né, da Papum. E acho que é isso. É isso. Muito obrigado. E vamos fazer esse papo bacana aqui. Que legal, pessoal. Pra gente começar o nosso... O Matheus me assustou e falou, matemática? Eu falei, matemática? Eu não era outra. Matemática não. Eu também ouvi isso. Você também ouviu matemática? Deus me livre, essa não é a minha área. Aí eu peguei tá todo mundo de humanas aqui? Eu vim na mesa errada hoje. Mas para começar a aquecer o nosso bate-papo, nós temos uma brincadeirinha que nós vamos de 0 a 100 em poucos segundos. Então, uma pergunta breve que vocês têm que responder como se fosse um tweet. Uma informação breve. Decidam quem vai ser o primeiro, fiquem à vontade. Mas Jean e Matheus, qual é o segredo para vocês da inovação? Se é que ela tem segredo. Bom, posso começar. Acho que o segredo da inovação é resolver um problema relevante de verdade. Quando a gente resolve um problema que realmente ele é relevante, ele é importante, ou você tem muitas pessoas que necessitariam daquela solução. Quando a gente fala de inovação, que você cria uma solução para algo, né? Então, geralmente, quando, por exemplo, o podcast, ele resolve um problema. Qual que é o problema? O problema de pessoas absorverem como uma comunicação, uma informação, de uma forma mais dinâmica, com troca de informações aqui mais tranquilas, mais suaves. As pessoas, né, vão se entendendo, vão conversando, é um papo mais fluido. E a gente pode entender que no momento em que as pessoas sentirem que o podcast ele não resolve mais essa necessidade, seja dela absorver conhecimento com especialistas ou com quem ela gosta de ouvir, por exemplo, e o mercado entender que precisa ter alguma mudança, alguma diferença disso, vai surgir alguma solução que vai trazer então uma inovação nesse contexto. Então, acho que, tanto do nosso lado, como o empreendedorismo, como o Papum, acredito que a inovação é isso, é quando ela resolve uma dor que realmente existe e, de certa forma, né, o mercado acaba absorvendo. Ou seja, realmente ela resolve tanto que as pessoas acabam multiplicando aquilo, acabam utilizando aquela solução criada. Legal. Foi mais que um tweet, tá? Quero dizer aqui, que ele se entendeu, mas ele respondeu muito bem. Que o Twitter agora tá permitindo textos maiores, né? Texto maior. E aí, Matheus? Como falar, né? Com essa fala. Depois de tudo isso. Depois do meu colega aqui trazer essa. Mas agora eu vou puxar um pouco mais para minha seara, né? Da social. Eu vejo que inovar ali é um ato de resistência, mais que um ato de resistência, é um ato de sobrevivência. Quem está numa camada de vulnerabilidade tem que inovar todo dia. Tem que sobreviver. Tem que se adaptar a momentos de adversidades. Então, quando, por exemplo, o cursinho pré-vestibular popular, o Alicerce 23, ele surge, ele vem com essa resposta de inovar, para a gente poder dar acesso a essas pessoas que não têm acesso à educação de qualidade e colocá-las dentro da universidade. Legal. Bacana. Duas ótimas respostas, né? Muito legal, aqueceu bem. Motores. Jean, conta para nós um pouco como que era o Jean antes da Papum. Era o Jean que morava aqui na vila? Que era o Jean adolescente, assim? Já Legal. Tinha esse sonho de mudar o mundo? Como é que é? Legal. Acho que o Jean, ele sempre foi um cara cheio de ideias, né? Eu, com 15 anos, me descobri um cara que pipocava coisas na cabeça, né? E aí, lembro que eu fiz um curso no Senai. E aí, dentro desse curso do Senai, a gente teve um projeto de final de curso e a gente inventou um cartão magnético na época que ele
ele era como se fosse um acúmulo de todos os nossos documentos. RG, CPF, carteira de nascimento e certidão de nascimento, casamento, carteira de trabalho, tudo uma coisa só, a gente chamou de CIP, né? Sistema de Informação Pessoal. E a gente só não tinha network, recurso, para poder colocar uma coisa dessa para frente. Mas talvez, olha, interessante, talvez foi a minha primeira startup. Primeira ideia que poderia se tornar de verdade uma startup, um negócio. O cadastro único. Exato, o cadastro único aí do Brasil, né? Que nós hoje estamos caminhando para isso e não foi totalmente implementado esse sistema, mas lá em 2006, 2005 para 2006, essa ideia. Então, acho que sempre fui uma pessoa que tive muita ideia. Eu sempre andava com um bloquinho de folha assim no bolso, né? Aquelas bloquinhos de anotação. E anotava coisa pra caramba. E aí ficava projetando muita coisa. Então, sempre tive essa veia, né? Pra criar, para poder trazer coisas diferentes. Sempre gostei de conteúdos, seja filmes, livros, que eles pudessem gerar esse tipo de criatividade ou um pensar fora da caixa. E então, acho que isso é um pouco da minha característica. E uma outra característica é esse olhar para o social. Né? Acho que a gente que vem... Eu nasci na Vila Torres, então eu sempre convivi todos os dias com essa realidade ou dificuldades que o pessoal, seja de periferia, comunidade, favela, também vive. Então, gradativamente, acho que eu fui me direcionando para utilizar seja a capacidade de criatividade ou esse olhar, né, de empreendedorismo que eu já trazia, mas com um direcionamento, né, para aplicação, para uma transformação social. Então, o Jean, antes da Papum, era um cara que tinha muita ideia, que via muitos problemas, né, que acontecia na comunidade. E sofri também todos os dilemas aí de qualquer jovem que vem, né, da comunidade, seja de preconceito, seja de você ter vergonha de que você não pode falar que você mora na comunidade, que se você vai fazer um currículo, você não vai colocar que você mora na comunidade. Né? Eu colocava que eu morava no Jardim Botânico. Jardim Botânico é um bairro aqui, né, de Curitiba. Ele é do lado da Vila Torres. Então, essa é a realidade que até hoje... Para conseguir emprego, que pessoas também passam. Então, é um Jean que entendia essas dores, né? E que também tinha essa outra perspectiva de evolução, de criar coisas, de pensar em mudança. E até para vocês, não me alongando, mas talvez complementando aqui... Eu também sempre tive um lado um pouco voltado para a questão espiritual. Né? Eu vi que o Walter estava comentando de meditação aqui. E teve um dia que eu fui... Sempre procurei muitas formas de conexão, talvez. E eu conheci a Conscienciologia. Não sei se o pessoal de casa já ouviu falar desse termo. Mas, se não, me indico para vocês procurarem. Eu fui fazer um curso de projeção astral. Olha a mudança agora. Mas o que é interessante... eu estava com 24 anos na época, fui fazer esse curso, que era um curso que você pegava o seu travesseirinho, a sua cobertinha, você ia para uma sala, tinha um colchonete ali, fazia uma técnica de relaxamento, meditação, você se concentrava. Era aquilo. 10 minutos do meu relaxamento ali, me veio uma voz aqui e fala assim, literalmente mesmo, não tô brincando não, veio uma voz e fala assim, Jean, literalmente assim, muito bacana que você está aqui, muito legal, mas o que você está fazendo pelos outros? Eita, bem já assim. Levou um pito do espírito. Aí eu já levei uma rasteira na hora, um rodão, literalmente, e a minha prática ou a minha experiência foi aquilo. E eu saí de lá assim, muito, muito incomodado, entendeu? E tanto que eu não voltei a nenhuma, não continuei o curso, eram umas 6 aulas, era a segunda, eu parei. E naquele momento da minha vida eu estava trabalhando em empresas, tinha trabalho, tinha emprego, e aí foi um gatilho para que eu pudesse aí, digamos, seja, né, por esse pitão, por essa indicação ou esse tapa, né, eu voltasse o meu olhar novamente para o social. E aí que eu conheci a Passos da Criança, né, que até foi a minha tia, a dona Geralda, que criou a Passos da Criança, fundou há 19 anos atrás, com o Adilson, que ele é marido da minha prima. E a minha prima, que era gestora na época, me convidou para poder fazer parte da equipe de captação de recursos e marketing. Aí eu sempre gostei muito dessa área de marketing e eu fui. Aí eu largo todo aquele caminho que eu estava tendo na época para eu poder entender
de verdade o que era o social. Eu tinha uma perspectiva como morador, mas aí eu estava entendendo que era um chamado para que eu pudesse fazer uma introspecção naquilo. E aí eu entro na paz da criança e começa a minha, eu chamo de uma transformação pessoal minha. Porque uma coisa é quando você mora na comunidade, você sofre como morador da comunidade e você até acaba criando você acaba criando até um afastamento daquela realidade. Porque aquilo te traz dor. Você está entendendo? Aquilo a gente estava comentando, né, aqui com o Matheus. Matheus? Ele falou que ele atende por todos os nomes. Maravilha. Eu estava comentando com ele porque quem mora em comunidade não tem acesso. Geralmente não tem acesso, está excluído de várias coisas. E eu tinha essa perspectiva. Quando eu fui convidado de novo para poder entrar na Passos, aí eu fui convidado para poder entender os meandros de verdade da comunidade. E aí que eu tive a minha transformação pessoal, a minha ressignificação do meu olhar, que foi a partir disso, que depois fiquei 8 anos na Paz da Criança, é que me gerou talvez a ideia, que daqui a pouco eu conto, da Papum. Que aí realmente aí eu conectava o que eu falei lá atrás, do meu talvez a aptidão, talento, não sei, característica de criação, né, voltado para seja empreendimento, para projetos, com essa questão do social, ou seja, a base de tudo vai ser o social, vai ser a transformação e a gente vai utilizar o empreendedorismo para fazer isso. Então acho que um pouco resumo isso que é o Jean antes da Papum. Olha só. E é curioso você trazer essa questão, né, desse pito espiritual que você levou, porque o Matheus também tem uma história familiar, né, filho de pastores, que também teve muito contato assim com realidades. A sua mãe foi missionária também. Conta um pouquinho para nós, Matheus, qual que é a sua história? Minha história, basicamente, eu cresci, cresci no meio evangélico, né? Meus pais pastores desde que eu me conheço por gente. Então, eu sempre tive meus pais sendo pastores, atuando com missões. Então, sempre foi esse lado que eles gostaram de trabalhar muito. Então, eu cresci com meus pais sempre viajando e quando eu tive uma certa idade, mesmo que pequeno, eu já acompanhava eles. Eu lembro quando era na minha infância, minha mãe foi para Moçambique, passar um tempo lá, foi construir orfanatos, igrejas, abrir poços artesianos. Então, assim, a realidade foi se mostrando não diferente para mim encaminhar. Só que só quando eu tinha 15 anos que eu fiz a minha primeira viagem sozinho, solo, né? Eu fui para o sertão nordestino e ali eu vi uma realidade totalmente diferente da minha. Totalmente dos meus colegas do colégio. E eu vi uma realidade muito triste, que é a realidade da fome. Né? Eu não sabia. Eu achava, como meus pais sempre falavam, minha mãe sempre contava, sobre como era triste na África, lá as crianças passando fome. E eu tinha essa realidade distante. Mas a gente tem uma realidade tão perto da gente. Então, quando eu vou para Paraíba, no sertão nordestino, eu vejo pessoas passando fome. Daí a gente olha hoje, existem atualmente 30 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Então, existe uma linha da pobreza e essas pessoas estão abaixo. E é inadmissível a gente pensar como sociedade quando alguém está com fome. Como a gente vai viver indiferente essa realidade? Então, isso sempre foi me fomentando, essas injustiças sociais. E aí eu fui sempre buscando, sempre trabalhando em voluntariado, missões, e acabei parando na missão em São Paulo, né, aqui pela PUC. E foi um momento extraordinário que eu vivi. Eu tive experiências que eu levo comigo. A gente trabalhou com pessoas né, também em situação de rua. Fizemos várias atividades na comunidade também, lá da comunidade do Peri, na zona norte de São Paulo. Foi uma experiência muito incrível, mas a gente trabalhou mais com pessoas em situação de rua. E ali eu percebi uma outra realidade que eu também não conhecia. E ali sempre sendo confrontado com várias realidades. Eu lembro que quando eu cheguei lá, eu estava com outra expectativa da missão. Fui com uma expectativa totalmente diferente. Porque a gente estava fazendo uma missão em São Paulo, a maior capital do país, a maior metrópole da América Latina. E a gente chega lá e a gente vê pessoas que passam o dia inteiro para pegar uma ficha, para poder passar a noite lá dentro, porque lá eles dão essa assistência para as pessoas poderem dormir, dão um prato de comida, dão
essa dignidade para essas pessoas. Isso é muito lindo, né? O trabalho deles lá. O Cefras, que faz essa atividade. Então, a gente vê as pessoas ali passando o dia inteiro para poder pegar uma ficha, para poder passar a noite. E a gente olha a realidade de São Paulo hoje. É a 17ª cidade mais rica do mundo. Nossa. Mas existem 40 mil pessoas hoje em situação de rua em São Paulo. É uma conta que não fecha. É uma conta que não tem como a gente viver normalizando essa realidade. Não é normal. Isso tem algum problema, uma problemática. Quando você vai e você tá lá naquele meio, você vê as pessoas, quando elas recebem um prato de comida, e você consegue olhar no olhar delas, que elas estão se sentindo fazendo parte disso, dando dignidade a elas, e mais do que isso, é o básico, não é uma pauta de... Né? Não é uma pauta básica, é pauta de humanidade. E eles sendo humanizados, isso você começa a falar... Eu comecei a pensar como você... Não tenho outro caminho a não ser seguir esse, trabalhar. O meu trabalho, por que eu trabalho? Será que é só para eu ficar rico? Só para eu ter dinheiro? Só para eu... Por que eu estudo? Para ser para poder ajudar as outras pessoas. Então, acho que isso tem que nos mover, tem que ser o nosso combustível social, para a gente poder ter esse mínimo, né, de convivência social. Eu acho que vocês dois trazem pontos bem interessantes, especialmente quando a gente pensa na nossa ancestralidade, assim, no sentido de quem veio antes da gente e que vai abrindo um caminho para nós, assim, né? Então, você trouxe algumas referências da sua tia, né? A gente também foi atrás de saber da sua história e teve as suas avós, né? Os seus avós que fundaram a primeira associação de moradores aqui da vila, né? O Mataus traz para nós essa questão dos pais. Então, quão importante, na opinião de vocês, é perceber assim, que a gente é herdeiro dessa história? E aí eu penso uma fala importante sua, Gia, no sentido assim, de que por um tempo a gente tem um pouco de vergonha, assim, né? Ou fica temendo dizer de onde a gente é, que história é essa que a gente tem. E o quão importante é virar essa chave e falar, não, eu pertenço a esse lugar, e entender esse lugar como um lugar potente para transformação. Legal. Realmente, a minha história começa com a minha avó e meu avô, Dona Arminda e seu Cícero, que vem de Açaí, no norte do Paraná, para Curitiba, né, em 1973, e trazem meu pai, meu tio e meus dois tios e minha tia junto, pequenos. E logo um ano depois eles fundam a Associação de Moradores da Vila Torres. E são os primeiros presidentes da Associação de Moradores. Então ali já tem o gene, né? Talvez a molécula ali já do incômodo ou da transformação nesse sentido. E desde quando a Dona Arminda ou o seu Cícero começam esse trabalho, né, e ajudam a trazer água, asfaltamento, luz, a regularizar, por exemplo, né, os terrenos da Vila Torres, a dar um nome para a Vila Torres, a realmente aí também ser um lar para várias famílias que não tinham, né, para onde ir. Acho que toda a minha família ela pega um pouco dessa atuação. E a gente começa a atuar, né, principalmente. Eu tenho vários tios que já trabalharam no social. Minha mãe é educadora social. Ai, que legal. Tem um projeto social que ela, assim, durante 15 anos, ela foi educadora. Então, há pessoas hoje adultas aí que chamam ela de tia ainda, né, da tia Marli, a tia Marli. Então, meu pai também já foi educador, ele adora música, então ele sempre trabalhou com música, com grupos de flauta, de violão para as crianças da vila. Aí tem minha tia Geraldo, que fundou a Passos da Criança, a ONG. E toda, de certa forma, o grupo familiar se envolveu com o social. Como eu falei, sem eu como pessoa, eu como Jean, aí tem o meu processo, né? Primeiro como jovem, que também sofre essa exclusão, sofre essas dificuldades de quem mora na comunidade. E aí você é o lugar que você mora, mas é difícil para você bancar isso. Né, é difícil, só que também o que é legal, isso é um movimento que está acontecendo no Brasil inteiro, é de um empoderamento, literalmente, de quem mora em periferia, comunidades ou favelas,
ou quem mora nessas áreas que realmente tem uma vulnerabilidade social e econômica. Né? Se você for voltar 10 anos atrás, você fala que você mora numa favela, que você mora na Vila Torres, de peito aberto, de boca cheia, assim, literalmente, eram poucos. Talvez quem estava na política ou estava vinculado de verdade a uma atuação mesmo no território, mas um morador, para poder falar isso, principalmente um jovem que está começando, ele realmente fala assim, não, eu sou de lá e etc. Isso era muito difícil. E, engraçado, né? Depois que eu fiz essa mudança também minha, porque eu acho que também é isso, quem mora na favela, ele precisa se reconhecer. Ele precisa se reconhecer como um morador, seja lá no Rio de Janeiro, eles falam favelado mesmo. Nós somos favelados. E esse favelado não é mais com algum um desconforto. Não, é um favelado empoderado, é um favelado que aprendeu que isso é a identidade dele. E isso isso tem uma força muito grande. Né? Isso cria um grupo, cria uma comunidade, cria todo um elo social, seja de ideologia, seja de luta também, em que ele não se sente sozinho, ele se sente parte de um grupo. Então, acho que quando a minha avó começa a associação de moradores lá, e eu, através do Papum, né, com o Marketplace, com esse aplicativo, e que a gente está levando para mais comunidades, é esse senso de pertencimento que a gente quer gerar nas comunidades. Claro. Entendeu? De que você mora na comunidade, sim, então você é justo e é básico, né? Até como o Matheus estava comentando, de você poder ter acesso a coisas que hoje para muitas pessoas são simples. Né? A gente não estamos falando de luxo, por exemplo. A gente está falando de acesso a serviços, a questões que boa parte das pessoas no Brasil tem e quem mora em comunidade não. Então, o nosso trabalho também é para empoderar essas pessoas que estão na comunidade, é para que eles possam ter um senso de identidade própria, que eles possam dizer bem assim, esse é o aplicativo da favela tal. Que legal. Quando a gente lançou o Papum ali, eles falavam, o aplicativo da comunidade, o app da vila, eles falavam. Nossa. Entendeu? Então, esse empoderamento é muito importante, porque eles acabam tendo, por exemplo, uma ferramenta que olha para eles, que entendeu a dinâmica, ali, que nasceu dali, então eles vão poder também se encontrar e se identificar. Então, acho que é isso. É um pouco desse... Tanto é que esse movimento, eu acho que hoje está acontecendo, vai fazer com que as próprias favelas se tornem 5 anos, talvez... elas não vão mais ser vistas com esse olhar que historicamente foi construído de escassez, de pobreza ou só de criminalidade. Que isso foi uma construção histórica, né? Foi uma construção até que a mídia tem que fazer intencional, né? Exato, intencional, que até hoje é explorada dessa forma, né? Em que você mostra que realmente os aspectos negativos. E a Vila Torres também foi uma das... Às vezes, ainda é hoje a comunidade talvez que é mais explorada esse sensacionalismo, em que a gente vê em outros lugares, em que é importante que a gente ressalte mesmo essas iniciativas, projetos, né, que fazem essa transformação para poder mostrar o que a comunidade realmente é. Né, que são pessoas que buscam também se desenvolver, transformar, que têm sonhos, que têm habilidades, têm talentos e que têm inovação, tem tecnologia, tem muitas coisas para poder transformar. Exato. E começa com um cara lá de trás que a gente vai aprendendo, né, e vai desenvolvendo para que também a gente possa criar o caminho para outras gerações vir e talvez mostrar que as favelas elas fazem parte do Brasil. Entendeu? Elas fazem parte do Brasil. Elas são o Brasil. Talvez na genuinidade mesmo desse Brasil. É o Brasil que mais precisa, como ele comentou no Nordeste. É aquela pessoa que precisa de um Brasil funcionando, seja público ou privado ou de qualquer outra forma. Então, acho que essa questão de ancestralidade traz na veia também um senso de mudança. Legal. E que até hoje eu trago, né, e quero, através do que eu estiver fazendo, passar isso para as pessoas ou para os jovens, que eles também possam ser multiplicadores disso. Legal, né? E é muito bacana, né? Porque de uma mesa como essa, de alguns equipamentos na nossa frente, a sua voz vai chegar em outros lugares que a gente nem imagina, né? É muito importante ouvir isso. Já ouvi outras vezes pessoas que, assim como você, têm essa ideia. Eu chamo ele de professor, mas ele não é assim. Não se diz professor, o Eduardo Marinho. Não sei se você conhece. Maravilhoso. Ele é carioca também. E... Você não tinha indicação?
O Eduardo Marinho tem um trabalho interessantíssimo e ele fala isso das comunidades. Hoje ele já se apresentou muitas vezes como pessoa em situação de rua e ele viaja pelo Brasil, onde ele é convidado. Marinho, né? Tem vários vídeos, né? Na internet observar dele. e Exatamente. Ah, maravilha. E a referência dele é o Rio, né? Ele sai de lá. Então ele faz esse chacoalhão na comunidade, nas pessoas e fala: vocês são o Brasil. Se tira vocês, tudo cai. É você que sai cedo para trabalhar, para cozinhar, para limpar, para etc. Então, se você não produz, se você não estiver lá, essa estrutura tende a ruir, né? Mas antes disso, eu não posso me esquivar de fazer uma reação à tua fala sobre a experiência que você teve transcendental aí, essa experiência da espiritualidade. Legal. Porque é isso que eu acredito. Eu não acho que espiritualidade nos desconecta da realidade. Quem acredita que cultivar a espiritualidade nos leva para algum lugar fora da realidade está fazendo errado. A espiritualidade não te retira do social, do contexto, das circunstâncias. Pelo contrário, ela te torna tão sensível que você mergulha, que os seus pés se fincam onde você está. Eu acho que essa é a grande experiência do Cristo encarnado. Total. Ele se encarnou, para nós que somos cristãos. Essa é a experiência da humanidade nua e crua. Então, quando você me diz que um apelo interno, uma voz, alguma coisa chegou até você e falou: o que você está fazendo pelo outro? É um despertar de consciência. E é por isso que nós aqui na PUC falamos muito de educação para a interioridade, porque queremos pessoas despertas, que elas meditem, mas que o seu interior se desperte para que encontre outras realidades, que descubram seus propósitos, projetos de vida, enfim, que não fiquem adormecidas. Então, eu fiquei admirado quando você contou, falei: eu tenho que fazer uma reação a isso. A Laura depois vai cortar, tudo bem. Então, talvez pegando o seu ponto, eu também concordo. Eu acho que como você falou, né, a espiritualidade, né, o que ela realmente, talvez um dos principais papéis é te dar essa sensibilidade, esse olhar em que você é um dos atores fundamentais para a transformação do meio do seu contexto, né? E eu também trago uma questão que seja em vários locais que eu já também fui atrás, porque sou bem curioso nesse sentido, a assistência. Que tipo de assistência? Eu não estou falando de assistencialismo, estou falando de colaboração, ajuda. Né? Que tipo de assistência você promove para aqueles que estão ao seu alcance de acordo com aquilo que você tem ou conhece ou sabe? Né? Com o seu know-how, com o seu expertise, com aquilo que você agregou na sua vida. Então, uma das coisas que também acabei levando é que você vai ser, não digo avaliado, mas a tua atuação aqui na Terra está muito condicionada ou muito próxima da transformação que você gera, do impacto que você gera. Né? Então, não tem como ter espiritualidade se você também não transborda, ou seja, se você não atende às outras pessoas. Né? E claro que cada um é individual. Essa forma, como ele vai ser tocado, etc., é individual. Mas acredito muito nisso. Não há um olhar de reforma, transformação, né, pessoal tua, se você também não conseguir enxergar o outro. De mudança, de colaboração ao outro, né? Eu acho que esse tema é tão atual. Por exemplo, a Bíblia fala lá o salmista vai falar no Salmo 159, Deus ampara o estrangeiro e cuida do órfão e da viúva. Né? Hoje a gente, como esse tema é tão atual, hoje a gente vive uma crise migratória no mundo inteiro. Então a gente, vamos olhar, né, agora puxando para o meu lado, né, do cristianismo, a gente vai olhar para Jesus quando ele esteve aqui na Terra, né? A Bíblia relata que com quem que ele andava? Ele não andava com os doutores da lei, ele andava com aqueles que a sociedade falavam que eram os marginalizados. Então, assim, a gente tem essa experiência, não existe, você não consegue separar o cristianismo da experiência social, de você viver o social. Se hoje você se diz cristão e você vive apático, é uma realidade. Por exemplo, do Brasil, que estava no mapa da fome, que tem tantas coisas ainda a vencer, né? Uma metrópole como São Paulo, 40 mil pessoas em situação de rua, você viver apático isso, você não está vivendo cristianismo, você está vivendo uma religiosidade, né? Então você está vivendo ali por uma religião. Mas viver o cristianismo mesmo, verdadeiramente, é você ter essa compreensão, de ter essa noção de mundo. Até eu fazer um comentário aqui muito interessante, olha como a vida vai nos
vai nos colocando. Ele falou que as suas avós são de Açaí, né? Minha avó é de Açaí também. Que legal. E a minha avó já é falecida. E eu lembro que na minha infância, na minha adolescência, eu tinha muito ela quebrava esses paradigmas também. Ela estava ali na região do Auer, do Boqueirão, e frequentava uma igreja. E ali tem uma rua onde é conhecido por ter pessoas que são profissionais do sexo, mulheres, né? Ali que vivem nessa atividade. E ela pegava, ela tinha um grupo de mulheres na igreja, e ela todo dia, antes de ir para a igreja, ela passava naquela rua e convidava aquelas mulheres, né? Para estarem junto com ela na igreja. Ela sempre levava alguém. Então ela colocava e falava, não, vocês também merecem. Por que vocês não merecem estar na igreja? Por que só alguém merece? Então, essa questão identitária, da pessoa se reconhecer que ela faz parte de uma sociedade. De uma comunidade. E ela merece estar nesses espaços. Quando você começa a dar lugar para essas pessoas, esses espaços que são direito delas, como o aplicativo, que para nós, às vezes, é uma coisa tão corriqueira. Você vai pedir um iFood, vou pedir uma comida para estar aqui em casa. Mas para uma pessoa que vive numa comunidade, é uma coisa que... Por que para ela não pode? Por que eles não podem? E daí, quando a gente começa a trazer eles, dar esses espaços que são deles por direito, algumas pessoas começam a ficar incomodadas. Né? Então, quando você começa a colocar o filho da empregada numa universidade, quando a doméstica começa a frequentar lugares que até então eram negados a ela, uma parcela da sociedade fica incomodada. Então, a gente tem que repensar. E acho que trazer essa iniciativa é fantástica, porque você provoca toda uma sociedade. E por que não fazer? E por que não estender ainda mais? Eu acho muito bacana. Legal. E quem está nos assistindo, nos acompanhando, deve estar se perguntando, afinal, o que é isso? Papum? O que é, né? O que é? O que você está falando? Papum. Jean, o que é? Como nasceu a Papum? Da onde veio essa ideia? Como foi o processo de se envolver com ela? Conta para quem nos assiste o que é de fato a Papum. Mata a curiosidade. Legal. Então, o Papum, ele é um aplicativo. É um aplicativo marketplace. O que é um aplicativo marketplace? Ele conecta dois públicos, né? Dois públicos interessados um no outro. Então, o que nós fazemos? Nós conectamos os consumidores, moradores de comunidades, grande massa dos moradores das comunidades, com os vendedores, comerciantes e estabelecimentos locais. Então, através do Papum, as pessoas podem comprar aquilo que elas têm interesse dentro da comunidade, né? Então, o que a gente chama de proposta de valor, ou que dor, que problema que a gente resolve, né? O morador da comunidade, ele não tem acesso a iFood, Rappi, Uber, aplicativo de serviço, aplicativo de marketplace. E isso ele está excluído, ele não tem acesso a isso de verdade. E assim, não é só uma expressão, uma frase assim colocada de qualquer jeito, porque eu já fui para Paraisópolis, em São Paulo. Já fui para Rodei Rocinha, Complexo da Maré, Complexo da Penha, umas 7 comunidades, e a mesma dificuldade que a gente teve aqui, que a gente encontra aqui na Vila Torres, são as mesmas no país. Então, é uma questão estrutural. É uma realidade de verdade, em que não só as comunidades não estão sem acesso a esses serviços, como também, que é um outro ponto que a gente pode explorar depois, que falta tecnologia criada da favela para a favela. Então, aí outras questões de incentivo, de você trabalhar formação, de você trabalhar a juventude com esse olhar do empreendedorismo, etc. Mas como é que começou todo esse caminho? Como eu comentei, eu trabalhava na Paço da Criança e já estava com várias ideias do que eu poderia fazer. E eu tinha uma inclinação para poder começar a trabalhar com alguma coisa minha. E aí teve um dia, num domingo, isso era 2018, num domingo eu saí de casa para comprar alguma coisa para comer, 12:30, na hora do almoço. E eu chego na Manuel Martins de Abreu, que é a principal rua aqui da nossa comunidade, da Vila Torres, e todos os comércios já estavam fechados. Então, assim, realmente é uma questão cultural. Depois do meio-dia a galera fecha mesmo. E aí eu fico pensando assim, cara, o que eu vou comer agora, né? Daí realmente não tinha opção, eu volto para casa. Aí quando eu volto para casa, eu vou entrar na minha porta. Lembra até que a perna direita, ela colocou assim o primeiro pé, eu sinto o cheiro da comida da minha vizinha vinda pelo muro. Aí eu falo, nossa senhora, o que essa mulher tá fazendo? Digamos, domingo é o dia que você faz aquela comida mais elaborada, né? Você chama a família, faz tal. Você Você faz um churrasco, você faz alguma coisa bacana.
E realmente, não sei o que ela estava fazendo, mas parecia muito bom. E aí me deu vontade, cara, de comer a comida dela. Depois eu descobri que era da Dona Roseli. Dona Roseli é o nome dela. Mas aí também, automaticamente, junto com a vontade, me veio a necessidade. Cara, eu queria comprar, seja um prato, uma marmita dela. Mas como que ela poderia saber que eu, Jean, do lado da casa dela, tinha vontade de comer a comida dela? E como que eu poderia saber quem era essa mulher? Quem estava ali do outro lado do muro que eu poderia também fazer isso? E aí que veio o insight, né? Ou seja, a ideia. Por que a gente não cria, então, alguma coisa, uma ferramenta, um app, alguma coisa nesse sentido que conectasse outras pessoas como eu, que estão com fome dentro da comunidade, né? Com vendedores, comerciantes, estabelecimentos dentro da comunidade. Em um contexto em que pudesse sanar essa necessidade de quem quer consumir e também gerar um recurso, renda, né, oportunidades ali de aumentar ali o faturamento de moradores mesmo da comunidade. E então aí surge a primeira ideia do Papum. De um domingo, de uma fome de domingo. Isso mesmo. De um cheiro, né? Isso que eu ia falar, de dar atenção aos sentidos. O que nos conecta com o mundo são os sentidos. E a gente deixa eles de lado na maior parte do tempo. Cheirinho, né? Exato. E de um cheiro veio o insight, né? Olha o que assim que a gente faz. O ponto, né? Onde estamos hoje. E aí, 2 semanas depois, a gente teve uma outra experiência, que também vinculo com a questão da falta de acesso das comunidades. Também estava com fome, porque eu digo porque eu morava sozinho nessa época, e eu fui procurar alguma coisa para comer. Um aplicativo. Coloquei no meu endereço tal, buscar. Você está fora da área de cobertura. Aí eu fiquei incomodado. Não sei porquê, mas eu fiquei bem incomodado com aquilo. Fui no site dos caras e coloquei lá meu endereço, porque eu queria saber se ele me dava mais informação daquilo. E digitei. Aí ele me trouxe um mapa. No mapa dele, a Vila Torres estava aqui. Digamos, a Vila Torres é um triângulozinho. E aí ele cobria exatamente as ruas principais ao redor da Vila Torres. E a Vila Torres ele deixou excluída. Entendeu? E eu era um ponto azul bem no meio disso. E aí eu falei assim, ó, e aquilo ali me gerou uma espécie de revolta, mas também um fortalecimento daquele desejo que eu tive quando eu queria comprar, né, quando eu estava com fome e sentia o cheiro da comida da Dona Roseli. Ou seja, agora eu vou desenvolver alguma coisa então. Eu pensei assim, literalmente, se esses caras não querem entregar pra gente, se esses caras não querem entender a gente, então vamos criar alguma coisa da gente mesmo, pô. Alguma coisa que resolva essa dor de quem está nesse contexto das comunidades. Uhum. Então, lembro que aí eu acabei saindo da Passos, peguei o acerto da Passos, foi uns 5, 8 mil reais aí, encontrei um desenvolvedor e coloquei tudo ali no aplicativo. Falei assim, cara, vamos fazer isso aqui. E assim, em 6 meses a gente conseguiu colocar o aplicativo de pé, lançamos na Vila Torres e assim, teve uma aceitação muito grande. Em 3 meses a gente fez 500 pedidos ali dentro e já não conseguia mais fazer nada sozinho, porque era tudo manual praticamente. A gente que tinha que ficar ligando para o vendedor dizendo que tinha um pedido, para ele dar uma olhada no aplicativo. Então, muitos processos eram manuais. E através dessa experiência que a gente chama de MVP, onde você valida a ideia, é que surge então essa oportunidade de a gente buscar investimento, de a gente procurar, né, recursos para poder desenvolver uma plataforma que fosse escalável, que aí então dá essa dimensão que nós estamos hoje em 17 comunidades, indo para 41 até o final do ano no Brasil. Que aí, legal. Né, Paraná, Rio de Janeiro, quem sabe até também no final do ano São Paulo. Demais, hein? Muito interessante. E ouvir você falando, eu ia perguntar sobre os desafios, mas você já foi apresentando eles, né? Os desafios vai impulsionando para que você encontre a resposta, a solução, que foi aquilo que você falou lá no Esquenta, né? O que é inovação, você encontra uma resposta para uma realidade, né? Então, tinha que ligar para o cara e falar, olha o aplicativo que tem coisa aí para você. Isso. Então, é um romper de cultura, né? Você está inserindo uma nova ideia ali naquele contexto e as pessoas precisam se acostumar com isso. Muito interessante. E é um desafio até hoje. Porque as favelas não têm cultura disso. Uhum. De usar um app. Porque não existe app para usar dentro da comunidade. Se viraram sempre de outros jeitos, né? Exato. E aí tem um outro ponto também que eu comento e a observação in loco, né? Digamos, o nível de digitalização das comunidades
ele podemos dizer que ele até é alto quando você observa uma perspectiva de que cada pessoa praticamente na favela tem um celular. Sim. Cada pessoa que tem acesso à internet, quando tem acesso à internet, tem um WhatsApp, rede social? Sim. Agora, não significa que há uma conexão da comunidade em termos de tecnologia ou digital. Isso é um outro ponto. Que uma grande dificuldade, seja na Vila Torres ou em qualquer outra comunidade, é como que você gera informação para toda a comunidade. Como que você faz um movimento assim? Talvez, Matheus, que trabalha lá no Sternac, como que você faz com que a comunidade saiba que há alguma coisa relevante acontecendo para ela? Porque você tem várias camadas. Você tem um grupo mais atuante, que está no grupo dos grupos do WhatsApp, etc., são mais conectados, e é um grupo que está meio a par de tudo, ou é muito longe de tudo que está acontecendo. Então, o Papum ele acaba também fazendo um trabalho muito importante de conectar a comunidade. E o nosso objetivo futuramente é criar uma comunidade daquela própria comunidade, só que digital, em que eles possam trocar informações, trazer demandas, eles possam também falar sobre coisas da comunidade ali dentro. É um ambiente de verdade da comunidade, que ele começa com esse intuito de comercial mesmo, porque e aí falando sobre o objetivo do Papum, que é ele conectar essas pessoas, consumidores moradores, e ativar a economia da comunidade. Que, já existe, né, de uma forma um pouco mais analógica, mas a gente quer digitalizar essa economia, tornar ela cada vez mais inclusiva, onde qualquer pessoa, seja uma moça, uma menina que tem 18 anos, ela tem que gerar renda, ela sabe fazer brigadeiro. Ela vai produzir os brigadeiros dela, vai criar uma loja no Papum, vai criar o catálogo dela e vai vender o brigadeiro dela no Papum. Que ela vai poder alcançar toda a comunidade, ela vai poder ter uma fonte de renda, uma geração de renda para ela. Então, todos podem ser vendedores, todos podem empreender, esse é o contexto do Papum, e tornar essa economia da favela cada vez mais exponencial. Cada vez mais exponencial, porque a comunidade de Vila Torres é excluída do rap. Ok, mas a favela, ou a comunidade, ela pode vender para ela mesma e para fora também, ou até de favela para favela, de comunidade para comunidade. E eu acho que é legal trazer essa métrica, porque aí a gente também começa a pensar na política pública com dados, assim, né? Então, dentro da favela, dentro da comunidade, roda-se X mil reais por mês, por dia, enfim. E né, para de ser algo fora do mapa. Você inclui no mapa, econômico, né, no mapa geográfico também, porque eu também imagino assim, um mapa que foi colocado no aplicativo, ou que nos aplicativos em geral que a gente tem, e talvez nem todas as ruas estivessem mapeadas, por exemplo. Talvez nem soubesse que existe tal rua que pode ser feita uma entrega lá, ou que existe uma venda lá e tal. Então, acho que tem tudo isso que a gente descortina para poder que aquela comunidade seja vista assim. Né? Com certeza, com certeza. E tem, acho que... Pode falar, Matheus. Eu acho que tem até uma questão estrutural histórica, né? Por exemplo, hoje você tem ruas nas periferias que não tem nome, não tem número, casas que não tem número, por conta de foi pensado uma zeladoria da cidade, onde você segrega aqueles que você não quer perto de você. Então você vai colocando, você vai segregando, você vai fazendo essa zeladoria da cidade, né? Hoje em Curitiba nós temos a cidade modelo. Então, modelo para quem? Né? Modelo que não coloca essas pessoas como parte. Então você vai segregando. E só que esse romper de cultura eu acho que é muito difícil. Né? Até a questão da própria comunidade. Por exemplo, ele estava falando sobre circular informação, que existe algo para eles. Mas espera aí, mas nunca teve algo para nós. Agora está tendo? Então, essa cultura, ela vai se implementando, né? Acho que aos poucos, tanto pela tecnologia quanto pela educação. Então, ela vai se implementando aos poucos. Mas, claro, existe, acho que a parte de política pública, políticas afirmativas para esse setor é indescritível da falta que existe hoje em dia. Sim, até para vocês entenderem qual que é o contexto das comunidades no Brasil. São, de acordo até com o próprio IBGE, são 14 mil favelas no Brasil. Você tem cidades, você tem estados como a Amazonas e também a Bahia, em que mais de 50% das casas, dos domicílios, estão em favelas. O estado é uma favela enorme. Essa é a realidade. Isso que é, né, de uma forma muito simples, é isso. Existem estados que a grande maioria das casas ali dentro estão na favela. E o que essas 14 mil favelas correspondem em termos de população? São 17 milhões de pessoas.
17 milhões de pessoas significa que se as favelas fossem um estado, hoje ele seria o 4º maior em termos de população do Brasil. E aí, entendendo a questão de que tipo de poder que essas favelas poderiam ter. Só para comentar sobre a questão econômica, somente no ano passado, em 2022, as favelas no Brasil, essas 14 mil favelas, movimentaram 202 bilhões de reais. 202 bilhões de reais. É muito bom. E aí tem uma questão também cultural, talvez, do Brasil como um todo, de entender as comunidades como um espelho de pobreza. Somente disso. De pobreza, de escassez, de violência e de várias outros adjetivos que foram, acho que, conectados ou colados quando você chama de comunidade favela. Porém, o que a gente enxerga hoje é uma comunidade, são as favelas que são a potência, na verdade. As favelas, até o Celso Ataíde, presidente da CUFA, diz isso. As favelas não são carência, as favelas são potências. E é necessário que exista cada vez mais ferramentas políticas, né, com esse olhar de entender que as comunidades elas não são somente aquele território para ser explorado ou para que a gente possa fazer assistencialismo. Não, é um território para que a gente possa utilizar todo esse potencial, toda essa geração de renda, essa movimentação econômica e pensar um plano estratégico para as favelas. Um plano de desenvolvimento, ou seja, com relação à educação, com relação à estrutura, saneamento, como é que você vai dar subsídio para que todo esse pessoal que já movimenta tudo isso, como é que eles podem mesmo criar soluções e resolver os problemas deles, trazendo inovação, tecnologia, trazendo criatividade para poder fazer com que isso se torne de verdade um poder, sei lá, um motor, talvez, né, de transformação no país. Então, é esse cenário que existe e até me impressiona porque, quer dizer, não me impressiona. Toda vez que eu falo isso, eu percebo que as pessoas não conhecem esses dados. O Brasil não conhece esse lado da favela, das comunidades. Ele aprendeu enviesado por uma outra perspectiva. E acho que o trabalho agora é cada vez mais a gente que vem dessa base mostrar isso. Nós não somos carentes, nós somos potentes. E a favela agora tem sonhos, ela tem projeto, né? Ela tem ferramentas na mão para poder, talvez, mostrar toda essa força e, quem sabe, até sair da favela e começar a influenciar o meio também, que é o próprio fora da comunidade. Sim, sim. Né? Então, é um desafio aí / motivação, Ju. E é uma história para se contar também para quem mora lá, né? Porque não é uma história contada só para quem está fora, é uma história contada e muitas vezes a pessoa se convence de que é a história dela, assim. Isso. E aí quando você fala, não, tu é potente, tu tem Isso um mesmo. monte de renda, consegue entregar e tal, e se desenvolver, e tem muita habilidade, tem talento aqui dentro. A gente teve na outra temporada, na segunda temporada, a gente conversou também com a Cauana Topa, da ODPH, e ela bate muito sobre essa coisa da potência, assim, sabe? De quando é importante que a comunidade se veja como potente. Isso é muito legal. Isso mesmo. Bom, e aí você também foi levar a Papum também lá no Rio de Janeiro e falou que as dificuldades que você encontrava lá também são parecidas com a daqui. E que agora já tem até a sua casinha lá. Mas como é assim? Eu acho que estruturalmente você consegue notar diferenças daqui para lá, para além dessas semelhanças, assim, no desenvolvimento do aplicativo de vocês. Você também foi notar lá, tipo, melhoramentos que precisam ser feitos, que aqui não era uma necessidade, lá é uma necessidade e tal. Consegue ver essas distinções? Então, é bem interessante essa ida, né, para o Rio de Janeiro, porque o ano passado, dentro de quando você tem uma startup, uma das formas de você crescer é captar investimento. Quando geralmente você não tem recurso, né? Você tem a ideia, o cheiro da comida da vizinha. Você tem uma ideia, você tem o FGTS. Daí você pega seu acordo lá no acerto e tal, e coloca e vamos ver o que vai dar isso aqui. Então, a gente precisava de investimento. E toda vez que eu ia conversar com fundos, com grupos anjos, que a gente comenta, eu recebia um feedback dizendo assim, mas quando que você vai para o Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro é complexo, lá é difícil, porque lá as coisas são diferentes, não... Curitiba tem favela gourmet. Escutava isso? Verdade, falava assim. Curitiba não tem favela. Daí, de tanto ouvir isso, eu falei assim, quer saber? Bom. Eu quero alguém, não. Antes disso, falei assim, procurei o pessoal que eu tinha
conhecido em Paraisópolis, São Paulo. Porque assim, Igor, que é um parceiro nosso, falou assim, Igor, eu preciso de alguém no Rio de Janeiro, cara. Eu quero conversar com alguém, que eu quero entrar na Rocinha. Minha ideia lá era entrar na Rocinha. Aí ele conectou a gente com um rapaz de lá, conversei com ele, gostei dele, acho que a gente teve uma conexão legal, e eu marquei para poder ir para o Rio de Janeiro conhecer. Dormi até na casa dele lá, fiquei um sábado, domingo, e aí a gente foi fazer um tour nas favelas. Aí eu conheci o Complexo da Maré, que são 16 comunidades, né? Conheci o Complexo da Penha, que são mais 13 comunidades, e conheci a Rocinha. Isso de sábado para domingo. Quando eu fiz essa primeira conversa, eu identifiquei. Aí que tem um ponto. Eu identifiquei que os problemas eram iguais aos da Vila Toys, só que numa dimensão de 10, 15 vezes, né, o tamanho das favelas de lá. A questão assim, estrutural também é os mesmos problemas. A questão de infraestrutura e apoio público também é a mesma coisa. E aquela questão de que o nosso aplicativo resolvia, que era assim, você tem uma dificuldade de pessoas comprarem e receberem em casa dentro da comunidade. Tipo, digamos, você tem uma cabeleireira manicure, mas ela também não tem uma ferramenta que possa conectar ela com toda a comunidade. E aí entra o Papum para poder oferecer o segmento de serviços, em que você tem barbeiro, manicure, esteticista, etc., que é um segmento na favela que assim, 35% da economia da favela é do segmento de beleza. Olha só. Para você ter uma ideia. Caramba. E aí identifiquei várias coisas. Identifiquei também que em favela, não aqui nas de Curitiba, porque você não vai ver isso aqui, mas isso é um padrão em favelas, seja de São Paulo e Rio de Janeiro, casas com 6 andares. E cada família num andar. 3, 4 metros assim de frente e 6 andares para cima. E aí eu descobri que também que cada laje é de alguém. Né? As pessoas acabam fazendo a primeira, de cima ela vende para outra, a outra vende a laje dela para outra. Faz um condomínio. E assim vai fazendo uma espécie de um condomínio em um território só, em um prédio só. E aí essas demandas, seja de alimentação, que a gente oferece o segmento de alimentação, produtos, que é você, né, quero comprar um copo, quero comprar um carregador de celular, quero comprar uma roupa, um calçado, um tênis, etc., como também essa questão de serviço. Eu quero contratar um pedreiro, um encanador. Eu quero saber quem é que está fazendo tranças, por exemplo, dentro da comunidade. Né? Então, a gente oferece esse segmento de serviços e imóveis. Então, o Papum hoje ele acaba tendo esses 4 segmentos: alimentação, produtos, serviços e imóveis. Imóveis. Exato. Então, você quer alugar uma casa, você pode procurar pelo Papum. Que legal. Que hoje você entra livre de verdade. Você entra na Rocinha, você olha assim, você fica com medo daquilo. Porque é muita gente, é muita grande casa. E como é que você vai encontrar um imóvel para alugar ali dentro? Você vai ter que fuçar demais, você vai ter que perguntar para muita gente. Então, eu identifiquei esses problemas e falei assim, olha, não sei como, mas nós vamos entrar em uma dessas. Aí isso foi em outubro do ano passado. E aí em novembro eu fechei com o presidente de Associação de Moradores do Parque União, do Complexo da Maré. E eu falei assim, Beto, faz sentido? Faz sentido. Como é que você vê? A gente pode fazer assim, assado, para divulgar para a comunidade? Ah, maravilha. A gente começou a cadastrar vendedores. E aí, quando eu percebi que não daria certo eu ficando daqui e tocando uma operação no Rio de Janeiro, falei, cara, eu vou ter que ir para lá. E aí que eu decidi. Falei assim, falei com a minha esposa, falei assim, o que você acha? Vou ter que ir para o Rio. E ela adorou, na verdade. Ela adorou. Ela gostou muito. Eu falei, maravilha. E aí, quando a mulher também está junto, né, você tem essa parceria. Então a gente decidiu ir e fui. Fui com a cara, a coragem. Fiquei um mês lá batendo cabeça para poder encontrar a casa. E aí encontramos a casa. Já entendeu que precisava mesmo desse segmento de imóveis, sim, né? Porque você foi o primeiro usuário frustrado. É verdade. E aí levei a família inteira. E hoje estamos lá, né, se organizando também, entendendo a realidade. A dinâmica é diferente. Essa dimensão da comunidade, ela atrai muita oportunidade, mas também a relação no Rio de Janeiro da população com lá existe um poder paralelo também, e que é necessário você como empresa que está atuando num território desse você entender isso. Mas aí retomando o que os investidores perguntavam, e o Rio de Janeiro, a questão é o seguinte, né, que para a nossa estratégia, se a gente consegue validar o modelo da Papum no Rio de Janeiro, no Complexo da Maré, pronto. A gente tem a validação para poder entrar em qualquer outro território no Brasil. Então, por isso que a gente está lá, estamos quebrando essa cabeça, quebrando essas pedras aí, para poder fazer com que o modelo funcione.
funcionando, a gente vai criar daí um plano de escala de expansão, né, para várias favelas no Brasil. Demais. E daí, você vai voltar aqui para terminar esse roteiro. Com certeza. A gente pensou num roteiro imenso, mas o João já levantou todas as plaquinhas do mundo ali para nós, né, É verdade. Mas muito legal, assim, acho que a fala de vocês traz essa perspectiva de que a cabeça pensa onde os pés pisam, assim, né? Da gente pensar, então, eu vou para lá, eu vou entender, eu sou daqui, tenho os meus problemas aqui, agora eu vou para lá, eu vou entender meus problemas lá, eu vou tentar. E eu fiquei muito com a sua frase inicial, assim, né? Eu acho que a inovação vem quando eu quero resolver um problema. Acho que isso é bem, bem importante, assim. Acho que com a experiência do Mataus também, com o cursinho pré-vestibular, também é bem bacana. Acho que... Não, muito interessante ouvi-los, e eu fiquei pensando, né, que quantas potências como vocês dois, outras pessoas que nos acompanham, que nos escutam, podem se sentir também provocados, né? O Mataus é mais jovem que todos nós aqui na mesa, eu imagino. Todos nós. E o Jean, que ficou ali flertando com a comida da vizinha, sentindo o cheiro. Outro dia eu tive a oportunidade de jantar na casa da dona, acho que era Maria Vitória, o nome dela é mãe do Newton, que também é aqui na comunidade, e eu senti na realidade assim como a generosidade é farta ali, né? Como as comunidades são generosas e tal. Então eu acho que isso, nós enquanto seres humanos temos dentro de nós uma potência para generosidade muito grande, e saber distribuir isso, saber entregar isso para outras pessoas, é de novo aquela voz que veio te dar um pito. te convocar o que você está fazendo pelo outro, né? Entrega um pouco da tua vida também para o outro, entrega um pouco da tua existência, dos teus talentos, do teu incômodo, né, com o mundo, de ver coisas assim tão incomodadas e tal. Enfim, isso, né? É isso. Vamos para as nossas recomendações. Vocês vão ter que voltar, gente, para a gente poder terminar esse roteiro, que ficou bastante coisa de fora, mas acho que também já nos provocou bastante. Né? Muito interessante. Eu tenho certeza que o pessoal vai continuar depois nos comentários ali no YouTube ou no Spotify, porque é interessante, né? E até vindo aqui, conhecendo um pouco mais, conhecendo vocês nas redes sociais e tal. Qualquer pessoa pode baixar o aplicativo e usar ele? Como é que funciona assim, essa parte da... Sim, hoje qualquer pessoa pode baixar. Digamos, nós estamos aqui no Paraná e no Rio de Janeiro, né? Claro que se uma pessoa de São Paulo quiser baixar o aplicativo para poder conhecer o app, não tem nenhum problema. Ela consegue, por exemplo, acessar as comunidades que existem hoje, verificar os produtos, os itens, né, os serviços. Claro, se um vendedor de lá conseguir entregar esse item, maravilha. É maravilhoso. Não tem nenhum problema. Mas só essa questão da distância geográfica. Mas sim, qualquer pessoa pode baixar. O aplicativo ele foi pensado para que cada comunidade tenha o seu ambiente. Então ele é um pouco diferente, digamos, a gente não pega a geolocalização do usuário e aí mostra para ele o que está ao redor dele. Não, a gente tem as comunidades já listadas e você vai encontrar ali a comunidade que você tem interesse e vai entrar. Então cada comunidade ela tem o seu universo, né? De consumidores, de vendedores, de produtos, etc. Quem sabe num outro momento nosso a gente vai criar um grande e-commerce das favelas. Né? Vai ser uma grande plataforma das favelas. E é assim, quem sabe também, como eu falei, pensar ela exponencial, o vendedor da favela que tem uma confecção dentro da comunidade, tem uma camiseta bacana, e um jovem que, por exemplo, pode estar lá no Mato Grosso, por exemplo, e quer comprar. De alguma forma a gente vai viabilizar essa entrega, esse produto vai chegar na porta dele, e quem vendeu foi o empreendedor da favela. Que legal. Então, acho que é um modelo, um sonho também sonhos. A ser buscado. Dos sonhos. Vamos às nossas recomendações. Então, abrindo as recomendações da casa. Recomendação da casa, bom, quem já nos acompanha sabe, a gente tem esse hábito de ao final fazermos recomendações, vocês também foram convidados a pensar. A nossa recomendação da casa é um dispositivo, uma estrutura que a PUC Paraná tem, que fica dentro da comunidade da Vila Torres, que é chamada Casa de Francisco e Clara. É uma estrutura pensada para desenvolver ou democratizar o conhecimento, né? A gente fala fazer uma economia do conhecimento, da educação e etc. Então, tanto estudantes da PUC Paraná quanto outras pessoas se envolvem
principalmente com foco na comunidade, nas questões da comunidade. Então, quem não conhece, venha conhecer ou procure na nossa rede social, né, no Instagram, Casa de Francisco e Clara. Né? Então, essa é a primeira recomendação, a recomendação da Mesa Amarela. E é o próximo, Jean. Tem alguma recomendação, Jean, para fazer? Maravilha. Primeira recomendação, baixem o Papum. Aí. Procurem nos procurem nas redes sociais, papum.app no Instagram, né, no Facebook também. Temos o site papum.app. E eu recomendaria, acho que a gente está falando, né, de como as pessoas começam a mudar esse olhar para as favelas. Acho que existe um evento hoje muito interessante que a CUFA está promovendo, que é a Expo Favela. Expo Favela. Então, a Expo Favela é como se fosse uma feira de negócios de empreendedorismo da favela. Então, esse ano ela está acontecendo em todos os estados do Brasil. Então, vai haver aqui uma edição esse ano. Provavelmente em todo ano vai haver uma edição da Expo Favela, que eu acho que é uma oportunidade das pessoas começarem a ter, quem não é das comunidades, né, começarem a ter contato com esse universo. Então, você entender o que está sendo produzido, digamos, não envolve só empreendedorismo, mas envolve música, envolve também arte, envolve questões, né, palestras, que são questões que são importantes serem trazidas. Então, é um ambiente para que você possa ter uma imersão. Então, fica aqui a minha recomendação nesse sentido. Procurem Expo Favela. O Papum vai estar na Expo Favela, como você comentou, né, que vai acontecer em outubro. Agora de 2023, mas provavelmente em cada ano vai ter a sua edição da Expo Favela. As pessoas, né, se quiserem entender um pouco mais dessa realidade, só se conectar, comparecer, participar. Vai ter ali provavelmente um quiosque, um stand da Papum. A gente vai estar lá também, vai ser um prazer recebê-los. Legal, obrigado. Mataus? Eu ia indicar um livro, mas eu vou indicar, né, o nosso cursinho pré-vestibular popular, que acontece ali na Vila Osternac. É um método de democratizar esse acesso desses estudantes, desses alunos e alunas para a universidade pública. Um dado importante só em 2019 agora que a UFPR teve mais alunos da universidade pública ingressando. Então, até então, quem fazia parte do perfil dos estudantes da UFPR eram alunos da universidade privada. Então, com esse crescimento, a gente viu o crescimento dos cursinhos populares aqui na região de Curitiba, está sendo impactado o ingresso deles às universidades, né, trazendo eles, fazendo... Então, você que é aluno, aluna, está fazendo o ensino médio, quer ingressar, então pode correr lá com a gente, fazer. Daqui a pouco vai abrir as nossas inscrições pro cursinho de 2024. Ah, que legal. Vai, Laurinha, Valcir, eu não vou roubar sua indicação. Eu sei que você não rouba. Eu queria indicar tem um site, mas tem comunidade, tem um perfil no Instagram também, Produtos da Terra PR. É uma equipe, uma organização que tem se dedicado a dinamizar a produção e venda e transporte de produtos vindos da agricultura familiar. Então, com foco em orgânicos, numa produção agroecológica, então muito interessante e fomenta um tipo de economia que a gente acredita, né, que precisa também cuidar da nossa terra, da nossa casa, do nosso planeta. Então, Produtos da Terra PR, tudo junto. Vocês vão conhecer e vão ficar encantados, assim como eu sou também. Muito legal. Bom, vou fazer duas. Uma que o Valcir já deu no meio do episódio, que é o Eduardo Marinho. Tem uma espécie de documentário com ele no YouTube chamado Observar e Absorver, que é incrível. Ele já esteve aqui conosco, né, Valcir, na PUC. Tem um quadro dele no meu quarto, assim, de uma arte que ele fez, assim, que eu acho ele incrível. Mas acho que a partir da fala do Jean, assim, sobre estar lá no Rio de Janeiro e entender como aquilo funciona, esses dias eu revi um filme que eu gosto muito chamado Erin Brockovich, Uma Mulher de Talento, que é feito pela Julia Roberts, e ela vai até um determinado, enfim, vou contar rapidamente um pouco do contexto. Ela trabalha num escritório de advocacia e ela vai até os clientes para entender o que tem acontecido com a água deles. E, no fim das contas, assim, ela era bem extravagante, assim, uma personagem bem extravagante, com 3 filhos, mãe solo e tal. Então, tem várias características desafiadoras.
E só que ela sai muito bem porque ela sabe dizer exatamente quem são as pessoas com cada um dos problemas que elas sofrem e tal. Então, eu acho que a partir da sua fala me lembrou um pouco isso, assim, da gente estar nos lugares e entender de fato quais são os problemas que cada lugar tem. Então, queria aí trazer essa minha recomendação. Achou que eu não ia trazer uma recomendação, né? Você viu? Nasceu do meio do episódio. No meio do episódio. Gente, muito obrigada, Matheus. Muito obrigada, Jean, por estar aqui conosco. Valcir, por estar de volta. Acho que vocês vão ter que voltar, você depois que tiver não sei quantas 1000 implantações da Papum, você vai ter que voltar aqui para contar para nós como é que foi essa jornada. Tá combinado já. Falando com aquele X carioca. Não começou treinar ainda, isso. não Eles não identificaram nada, né? Não? O pessoal fica perguntando se eu sou paulista lá. Ah, é? E não, eu sou de Curitiba. Ah, você tem um sotaque paulista. Você não fala leite quente daí? Não falo leite quente, interessante. Interessante eu falo, mas o E não é tão puxado. Mas... Eu acho que a próxima gravação do Mesa Amarela com ele podia ser lá no Rio de Janeiro, né? Ah, a gente podia gravar. Que legal. Vamos lá pra Podia gravar. fazer uma RVGs lá, né, Matheus? Inclusive, boatos que pode ser ano que vem a missão lá no Rio de Janeiro. Olha aí, ó. Parceria com... Com certeza. E se quiserem, né, e se for interessante, quiserem fazer um tour em alguma favela, estou à disposição. Olha Porque que com esse, legal. né, esse acesso, esse conhecimento aí, a gente tem uma pessoa que é especialista nisso lá. Né? Se quiserem, qual favela vocês quiserem conhecer, a gente, né, vê essa oportunidade. Ou daquelas que a gente já atua também, Colocar fica o na Papum convite. também o turismo. Com certeza. Né? Uau. Aí, Já me ó. falaram isso. já É me um falaram. segmento interessante. Isso Segmento mesmo. interessante. Gente, então, muito obrigada pela participação de vocês. Quero agradecer também a quem está aqui, Gustavo, que está aqui, telespectador dos nossos episódios. O João, o mago das lentes, aí tá garantindo a nossa super captação. Ao Juliano, que depois vai ter que cuidar da nossa edição. A equipe do Farol, né? Toda a equipe do Farol, 1817. A Chamex, que nos viabiliza aí o acontecimento da Mesa Amarela. A FTD Educação. Agradecemos vocês também por acompanharem o nosso episódio. E na semana que vem temos mais. Valeu aí, gente. Até a semana que vem. Tchau, galera. Mais.